Bom, isso é um vídeo aí do pastor Hernande Dias Lopes a respeito do Bolsa Família. Bom, para quem não conhece, o pastor Dias Lopes é um pastor presbiteriano da Zona Sul de São Paulo, da igreja que fica ali... Zona Oeste, Zona Sul não. Igreja de Pinheiro, Zona Nobre da capital, né? E ele é conhecido no YouTube, faz livros, né? É convidado para ir para muitas igrejas, de várias vertentes e tal. E o que ele diz aí no vídeo a respeito de quem recebe Bolsa Família e que não quer trabalhar, prefere viver na miséria, não condiz com a realidade e com nenhum dado sério. Ele não dá nenhum tipo de fonte, nenhuma referência, só o senso comum do que a gente está acostumado a ouvir. Inclusive, a gente pode até ter reproduzido uma fase da vida ou ainda reproduz, infelizmente. Senhores, não é assim que funciona. Não é assim. O exemplo que ele dá, que ele conhece centenas de pessoas, não deve ser aplicado a um conjunto geral. Não pode, porque se você conhece pessoas que fazem isso, então, se pessoas que fazem isso, centenas de pessoas que fazem isso, então toda a gente, implicitamente, que ele fala, né? Então toda a gente que recebe Bolsa Família é um vagabundo, não prefere trabalhar. Não é bem assim. Assistência de Bolsa Família é uma assistência mínima. Não vai substituir emprego, mas ele não fala essas diferenciações, sabe? Ele coloca como se fosse uma renda suficiente para viver, mas não é assim. Tanto é que uma coisa que ele não fala e não dá como referência, mas claro, o meu público é ínfimo, se é que eu tenho público. Eu vou deixar aqui a referência, porque com essa atitude do pastor, ele subestima, ele desconsidera a inteligência do público que o ouve. Até porque se ele tiver acostumado de todos que ouvem dar a chancela de confirmação, de afirmação do que ele fala, também é outro grave. Por isso que ele vai continuar a falar coisas inverídicas e fora de todo o contexto real e nacional do Brasil, e social principalmente. Pois bem, um outro rei que ele fala é que pessoas preferem ficar na miséria. Negativo. O valor é insuficiente para se manter. Se há distorções com pessoas particulares, isso não pode macular toda uma política pública, um programa. Nesse link, nesse estudo da Fundação Getúlio Vargas, uma faculdade, melhor dizendo, de economia e de direito, muito prestigiada em São Paulo, fez um estudo que inclusive sai mais gente do programa de Bolsa Família, porque consegue ali depois uma autonomia para trabalho, do que gente que entra no programa. O pastor ou não sabe disso, ou ele é ignorante, ou ele age por má fé. Ou pode ser, quem sabe, as duas coisas, não sabemos. Mas o que ele reproduz do senso comum, a gente tem que ficar nessas duas opções ou as duas conjuntas, né? Pois bem, então nesse caso aí, o pastor comete um erro crasso, um equívoco muito grande. Ele demonstra que não tem nenhuma sensibilidade social, não é informado a respeito da economia política, muitas vezes até mesmo da questão de empresas, né? De como funciona a empresa, né? Digamos, não precisa saber tudo, ninguém sabe tudo, né? Mas o básico. Você pode até fazer um questionamento, né? Se uma empresa ela precisa de fomento, inclusive de assistência do Estado, dinheiro, né? Se ela está aplicando mal aquele dinheiro, não significa que o Estado não deve ter o banco de financiamento, como o BNDES, por exemplo. O Banco Central não precisa cobrir a sobra de caixa dos bancos. Então temos que parar com tudo. Bolsa Família, financiamento. O cara não entende, o pastor não entende como funciona o Estado, como funcionam as instituições para acontecer e como funciona a distribuição de emprego, de empresas dos vários polos, dos 26 estados do Brasil. Faço a pergunta, senhores, para esse tipo de pessoa. Por que as empresas não querem se instalar lá no Nordeste, no Centro-Oeste? Não é uma questão só de política ou do político falar, eu vou criar vaga de emprego. Não, senhores. Tem que fazer um levantamento econômico, geopolítico, economia financeira, inclusive, no sentido de que ver onde o capital, né, estrangeiro atua, onde as empresas querem focar ou se estabelecer, porque o polo do estado de São Paulo é forte. Mas nos outros lugares que não tem emprego, que muitas empresas não se instalam, como você vai incentivar a subsistência desses cidadãos? Como? Como, Hernande Dias Lopes? Como? Aí o pastor fala, eu quero
falar, mas não quero dizer que eu quero propor teologia da prosperidade, também nem teologia da miséria. Primeiro, um erro de lógica, né? Como a gente falou que o pastor comete. A subsistência do Bolsa Família está consequentemente contrário à miséria, porque a miséria é não receber nenhum auxílio. Miséria é miséria, caro pastor Hernandes Dias Lopes. Ficar na miséria é uma coisa do que receber auxílio. Coisas diferentes, totalmente diferentes. Então, conhecer como funciona, né, a nossa política macroeconômica, a economia interna, de novo, não precisa saber tudo, mas o basiquinho já dá uma compreensão para não cair nesses estereótipos, nessas simplicidade de raciocínio, tá bom? É muito complicado, eu sei que o dia a dia não nos permite ler muitas vezes uma reportagem completa, mas esse artigo da FGV está aqui embaixo rapidinho, inclusive mostra aí quantas pessoas, a média de valores de recebimento do Bolsa Família, quantas pessoas conseguiram autonomia, empregos, entendeu? É um estudo sério, coisa que o pastor Hernandes Dias Lopes não faz. Mas, como eu respeito, né, as pessoas que ouviram isso, né, e eu tenho que corrigir, é uma obrigação, é um dever, fiz esse vídeo e vou deixar o link aqui embaixo para mais informações, que você não vai encontrar jamais nesses podcasts da vida. Só senso comum e hype, né, para manter o hype.